Fala aí, combatentes. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a segunda aula da playlist Revisão Final de Matemática rumo à Academia Barro Branco, São Paulo. Nessa segunda aula, eu termino a correção da prova de 2021, aonde eu estarei corrigindo das questões 51 a 56. Beleza? Vem comigo, que o pai tá maverick. Bem, galera, vamos lá então, tá? Continuando aí a correção da prova de 2021, né? A prova branca. Na questão 51, ela falou o seguinte, ó. Ao resolver certo problema, encontramos a equação exponencial a elevado a x igual a 100. Sabendo que o logaritmo decimal de logaritmo decimal quer dizer na base 10 de a é igual a 0,54, o valor de x aproximadamente. Então, quer saber o valor do x aqui nessa equação exponencial. Aqui foi fornecido o log do número a na base 10 igual a 0,54. Então, eu vou estar trabalhando com logaritmo nesta resolução de equação exponencial. Eu tenho que a elevado a x é igual a 100. Bem, eu aplico aqui o log na base 10 dos dois lados da igualdade. Tá? Por que eu vou aplicar o log na base 10? Porque o dado do exercício foi log de a na base 10. Então, log de a elevado a x na base 10 é igual ao log de 100 na base 10. Tá? Usando aqui propriedade de logaritmos, tá? Nós temos a seguinte propriedade, ó, que o log de a de um número a numa determinada base elevado a n, isso aqui é uma propriedade dos logaritmos, então tem que conhecer o logaritmo de uma potência. O expoente desce multiplicando o valor do log. Tá? Então seria n vezes o log de a na base b. Então, através dessa propriedade, nós vamos chegar aqui no valor do x. Ó. Então, o x que está no expoente desce multiplicando o log. Vai ficar x vezes o log de a igual ao log de 100 na base 10. Então, x será igual ao log de 100 na base 10. Quando está na base 10, nós omitimos a base. Dividido pelo log de a na base 10. O log de a na base 10 foi dado, tá? É igual a 0,54. E o log de 100 na base 10? Vamos fazer um cálculo à parte aqui, ó. Para calcular este log, usando a definição de log de 100 na base 10. Vou chamar isso daqui de y. Então, nós fazemos da seguinte forma. 10 elevado a y, né? Igual a 100. Decomponho o 100 na base 10. Eu vou ter 10 elevado a y igual a 10, igual a 10 ao quadrado, que é o 100. Bases iguais, comparo os expoentes, y igual a 2. Então, o valor do log de 100 na base 10 é igual a 2. O log de a na base 10, o exercício forneceu 0,54, tá? Ao efetuar essa divisão, eu vou ter aqui aproximadamente, tá? 3,7, com uma casa depois da vírgula. Então, a resposta se encontra aqui na alternativa D de dado, beleza? Então, era um probleminha envolvendo exponencial e logaritmo, envolvendo aí propriedade dos logaritmos, tá? Vamos lá para a questão 52. Para abastecer os carros da corporação, há um tanque cilíndrico de combustível com 2 metros de diâmetro e 1,5 metro de altura. Está pedindo a capacidade desse tanque, é de aproximadamente, tá? Então, lembrando que o volume de um cilindro, né,
geometria espacial, volume de sólidos geométricos. É π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela sua altura. O que o exercício fornece para a gente? Ele fornece o diâmetro do tanque. O diâmetro é 2 metros. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio desse cilindro será igual a 1 metro. A altura do cilindro o exercício forneceu. Então, está bem simples esse exercício aqui. Ó. Tá? 1,5. Então, agora vamos substituir os valores. O volume será igual. O π, eu vou trocar aqui por 3,14, vezes 1 ao quadrado, que é o raio, multiplicado pela altura, que é 1,5. Então, o volume eu vou ter 3,14 multiplicado por 1, que é 1 ao quadrado dá 1, multiplicado por 1,5, tá? Então, eu vou encontrar aqui o volume em metros cúbicos, 4,71 metros cúbicos. Como as respostas estão em litros, eu vou transformar isso em litros. Então, lembrando da seguinte relação, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, para transformar metros cúbicos em litros, eu multiplico por 1.000. Tá? Multiplicar por 1.000 é deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, deslocando a vírgula 3 casas para a direita, eu vou encontrar 4.710 litros aproximadamente. Então, estaria aqui na alternativa C de Carlinhos, 4.700 litros, aproximadamente, o volume deste tanque. Tudo bem? Então, está aí um exercício envolvendo volume de um sólido geométrico. Galera, olha, quer se aprofundar mais nesse assunto aí, tem aí no meu canal a playlist só sobre cilindros. Não só sobre cilindros, tem sobre prismas, cones, esferas, tá? Paralelepípedos. Então você vai encontrar aí uma gama enorme sobre geometria espacial aí no meu canal, tá? É só procurar aí nas playlists, tudo bem? Vamos lá então agora para a nossa questão 53 da prova. Aqui na questão 53 está dizendo o seguinte: em certa cidade verificou-se que a quantidade de assaltos ocorridos em cada mês era inversamente proporcional ao número de policiais presentes no patrulhamento das ruas nesse mês. O que quer dizer inversamente? Quanto maior a quantidade de policiais, menor o número de assaltos, tá? Sabe-se que em abril, 400 policiais estiveram presentes no patrulhamento e 30 assaltos ocorreram. E que, em maio, o número de assaltos caiu para 24. O número de policiais que estiveram presentes no patrulhamento no mês de maio foi... Olha, gente, um exercício bem simplesinho de uma regra de 3 inversamente proporcional. Tá? Para 400 policiais, 30 assaltos. Para X policiais, 24 assaltos. Como ela é inversamente proporcional, porque se diminui o número de assaltos, aumentou o número de policiais no patrulhamento. Então, na hora de montar as proporções, eu tenho que inverter uma delas. Eu vou inverter a que está o número de policiais, que é a minha incógnita. Então, no vez de pôr 400 sobre X, eu vou pôr X sobre 400. E a outra será mantida. X sobre 400 igual a 30 sobre 24. Agora, na igualdade, eu cruzo aqui a multiplicação. Né? Eu vou ter aqui 24x igual 400 vezes 30 vai me dar 12.000. O 24 está multiplicando, passa dividindo. 12.000 dividido por 24, 500 policiais. Resposta alternativa E de excelente. Tá? Então tá aí a solução do nosso exercício 53. Uma regrinha de 3 simples e inversamente proporcional. O exercício já falou pra gente, né? Então facilitou aí. Vamos lá para a próxima questão, questão 54.
Bem, aqui na questão 54, considere a equação x² mais x menos 3. A soma dos cubos das raízes dessa equação é... Então, eu quero saber a soma dos cubos dessas raízes. O que o exercício está pedindo? Chamando uma raiz de x1 a outra de x2, eu quero saber isso daqui, ó. x1 ao cubo mais o x2 ao cubo. É isso que o exercício está pedindo. Eu poderia resolver essa equação, tá? Só que eu vou ter aí raízes irracionais ao fazer a resolução dessa equação. E elevar essas raízes ao cubo e somar. Então vai dar muito trabalho se eu for fazer por aí. O que eu vou estar trabalhando aqui? Nessa equação, o termo A, que é o coeficiente do x² é igual a 1. O termo B, que é o coeficiente do x, também igual a 1. O termo C, que é a constante, igual a menos 3. Tá? Eu vou utilizar aqui as relações de Girard. A soma das raízes, x1 mais o x2, é igual a menos o termo B dividido pelo termo A. Então, aqui, a soma das raízes, o termo B é 1. Então, tem um menos da fórmula, né? Menos B sobre A. O termo A é 1. Então, o x1 mais o x2 será igual a menos 1, tá? O produto das raízes de uma equação de segundo grau é o termo C dividido pelo termo A. O termo C é menos 3. O termo A é 1. Então, o produto das raízes dessa equação, x1 vezes o x2, vai me dar menos 3. Como eu quero saber a soma dos cubos, como que eu vou obter isso? Pegar o x1 mais o x2 e elevar isto ao cubo, tá? Então, lembrando lá de produtos notáveis, né? A soma de um cubo é o cubo do primeiro termo, então eu vou ter o x1 ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que multiplica o segundo, então 3 vezes x1 ao quadrado, que multiplica x2, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, então 3 vezes x1 vezes o x2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então, seria x2 ao cubo. Observe que ao desenvolver essa expressão, aparece o que eu quero saber. Ó. x1 ao cubo mais o x2 ao cubo. Tá? Então, vamos dar uma melhorada aqui. Depois a gente substitui os valores que nós obtivemos através das relações de Girard. x1 mais x2 ao cubo será igual. Então, eu vou agrupar aqui os dois termos que eu quero. x1 ao cubo mais x2 ao cubo. É isso que eu quero determinar. Bem, aqui, olha, de 3 vezes x1 ao quadrado vezes x2 mais 3 vezes o x1 mais o x2 ao quadrado, eu vou tirar em evidência 3 vezes, tá? x1 vezes o x2, porque eu tenho um fator comum aqui. Então, tirando 3 vezes o x1, que multiplica o x2, tá? Nessa expressão aqui, ó, 3 vezes x1 ao quadrado, mais 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado, tá? Então, eu estou tirando 3, x1, x2. Então, aqui da primeira parte, vai me sobrar, então, x1 mais o x2, ok? Ah, então, estou tirando dessa expressão o 3x1 vezes o x2. Então, vai ficar 3 vezes x1 vezes x2, que multiplica x1 mais x2. Agora, eu vou substituindo os valores. O x1 mais o x2 eu tenho, que é menos 1. Está aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar menos 1. O x1 vezes o x2 eu tenho, que é menos 3. Então, eu vou substituir o menos 3 aqui. E o x1 mais o x2 eu também tenho, que é menos 1. Agora eu vou substituir aqui e vai sobrar o que eu quero calcular, tá?
Então, vai ficar ali menos 1 ao cubo igual x1 ao cubo mais o x2 ao cubo mais 3 vezes, no lugar do x1 vezes x2 eu ponho menos 3, e no lugar da soma x1 mais x2 eu ponho menos 1, tá? Então, vai me dar aqui, ó, menos 1 ao cubo dá menos 1, mais x1 ao cubo, mais o x2 ao cubo. Deixa eu arrumar aqui, que é igual. X2 ao cubo. Multiplicando, então, aqui, atenção, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9, multiplicado por menos 1 vai dar mais 9. Se 9 está somando, passo para a esquerda a igualdade, subtraindo menos 1. Então, menos 1 com menos 9 dá menos 10. A soma do cubo das raízes, então, x1 ao cubo mais o x2 ao cubo será igual a quanto? Menos 10. Aqui, ó, resposta alternativa B de bom, B de bola, tá? Então, aí nós estávamos com uma equação de segundo grau, onde nós tivemos que recorrer aí às relações de Girard para poder determinar, né, a soma do cubo das raízes. Melhor forma para resolver esse tipo de exercício, tá? Galera, vamos lá, então, para a próxima questão, a questão 55. Bem, pessoal, aqui, então, vamos lá. Questão 55, tá? O que está dizendo? A figura mostra a quadra retangular ABCD de um quartel com 30 metros de comprimento e 21 metros de largura, dividida em quadrados iguais. O comprimento dela, a distância de A até B ou distância de D até C, 30 metros. A distância de B a C, que é a largura, 21 metros. Como está sendo dividido em quadradinhos, né, iguais, tá? Então, o lado de cada quadradinho desse vai medir 3 metros. Porque, olha bem, da distância de A até B eu tenho 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De B a C, né, como já são quadradinhos iguais, são 7 quadradinhos. Então, ó, dividindo 30 por 10, o lado de cada quadradinho aqui vai medir 3 metros. Vou já deixar aqui essa medida aqui. 2 soldados, Pedro e Paulo, caminham de A até C por caminhos diferentes. O Pedro percorreu os lados AB e BC, e o Paulo percorreu o segmento AP, PQ, QC. É correto concluir? Bem, para poder responder essas alternativas, eu vou ter que ver quanto cada um percorreu, de acordo com as alternativas, tá? O Pedro tá fácil, vou marcar aqui. O Pedro, ele percorreu com as seguintes distâncias. Ele foi de A até B, que é 30 metros, mais a distância de B até C, que é 21 metros, né? Então, 30 mais 21, ele percorreu 51 metros. Ok? O Paulo, de acordo aí com o enunciado, ele percorreu de A a P, depois foi de P a Q, depois ele foi de Q a C. Então, nós temos que saber essa distância. Eu vou observar aqui na figura que a distância de A a P, né, aqui está inclinado. Só que eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Este triângulo retângulo aqui, ó, eu vou achurar ele aqui em azul. Tá? Este triângulo retângulo aqui, eu estou marcando em azul, na figura, dá, através dele, calcular a distância de A a P, aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Como o lado de cada quadradinho é 3, um dos catetos aqui tem 3 quadradinhos, então vai medir 9. O outro cateto pega 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, vai medir 12. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho a distância de A a P. Então, vamos calcular primeiramente a distância de A até P. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, AP ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é 9, o outro é 12.
9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, AP ao quadrado, 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144, 81 mais 144 vai dar 225. AP ao quadrado igual a 225, extrai a raiz quadrada, vai dar 15 metros. Tá? Depois, ele foi a distância de P a Q. Observe que a distância de P a Q aqui na figura pega 3 quadradinhos. Como o lado de cada um mede 3 metros, então de P a Q, 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 metros aqui. Bem, para calcular a outra distância de Q a C, eu também vou fechar aqui um triângulo retângulo. Marcando aqui em laranja. Olha bem. Aqui na horizontal eu tenho 3 quadradinhos, 9. Na vertical eu tenho 4 quadradinhos aqui, que são os catetos, 12. E a distância de Q a C, observa que vai dar o mesmo valor da distância, né, de A a P, ao aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Né? QC ao quadrado. Um cateto é 9, o outro é 12, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a distância de Q a C ao quadrado vai dar 225, que é o 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144, mais 81, 225. Extraindo a raiz quadrada de 225, vai dar 15 metros. Então, o Paulo vai percorrer 15 mais 9 mais 15. 39 metros. Tá? Então, a diferença aqui, olha, se eu subtrair 51 de 39, eu vou encontrar 12 metros que o Pedro percorreu a mais que o Paulo. Ou 12 metros que o Paulo percorreu a menos que o Pedro. Então, vamos ver qual alternativa vai se encaixar. Pedro percorreu 12 metros a mais que o Paulo. Já está aqui na alternativa A. Tá? De Amora. Pedro percorreu 12 metros a menos? Não. Pedro percorreu 4 a mais? Não. Pedro percorreu 4 metros a menos? Não. Pedro e Paulo percorreram distâncias iguais? Não. Se encaixou aqui na alternativa A de Amora. Tá? Então, um exercício aí de geometria plana, né? Envolvendo aí análise aí de uma figura geométrica e teorema de Pitágoras, tá? Vamos aqui para a última questão dessa prova, a questão 56, né? A questão 56, ela estava dizendo o seguinte, ó, o retângulo ABCD da figura tem dimensões A 10 metros, BC 6 metros. Então, olha, aqui na figura, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho essa figura aqui. Então, eu tenho aqui que o lado AB mede 10 metros e o lado BC mede 6 metros. Aí. O ponto E do lado CD é tal que o segmento AE divide o retângulo em duas partes, de forma que a área de uma seja o dobro da área da outra. O segmento DE mede, eu quero saber o segmento DE, tá? Então, eu vou chamar aqui na figura o segmento DE de X, como a distância de D a C mede 10, porque ela é igual à distância de A a B, a distância de E a C vai medir 10 menos X, tá? Está dizendo que vai dividir em duas áreas, uma é o dobro da outra. É claro aqui, gente, que a área do triângulo ADE é menor que a área do retângulo não, do trapézio ABCE, né? Porque se eu traçasse AE aqui na diagonal, as áreas seriam iguais. Eu estou traçando antes da diagonal, é claro, então, que a área do triângulo, tá? Vou chamar aqui a área do triângulo de A1. Essa área, ela é menor que a área 2, que seria a área do trapézio. Então, a área do trapézio, olha lá, uma área é o dobro da outra.
Então, a área 2, que seria a área do trapézio, é 2 vezes a área 1, que é a área do triângulo. Então, vamos aqui pela fórmula das áreas. Eu vou descobrir o valor do x. Área do trapézio, base maior, que é o 10, mais a base menor do nosso trapézio na figura, que é o 10 menos x, multiplicado pela altura do trapézio, que é o 6, dividido por 2, aqui é a fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Será o dobro da área do triângulo. Aqui no triângulo, o que nós temos? A base dele seria o x, a altura dele seria a distância de A até D, que é os 6 metros. Área do triângulo, base vezes altura, x vezes 6. Isto dividido por quanto? Por 2. Tá? Agora é só resolver essa equaçãozinha. Gente, olha, já dá para simplificar aqui esses dois que estão nos denominadores dos dois lados da igualdade. Tá? Então vai sobrar aqui, ó. 10 mais 10 dá 20 vezes o 6. Então vai dar 60. 60 não, 120. 10 mais 10, desculpa. Dá 20. Aí eu vou distribuir o 6 aqui, ó. Tá? Então eu vou ter 120 menos 6x igual à direita da igualdade, o que sobrou? 2 vezes x, 2x vezes 6, 12x. Passo 6x para a direita somando 12x, eu vou ter 18x igual a 120. Tá? O 18 está multiplicando, passa dividindo por 120. Então vai ficar 120 sobre 18. Dá para simplificar? Dá. Essa fração dá para a gente simplificar o máximo possível, que seria por 6 e por 6. Simplificando por 6 e por 6, 120 por 6 dá 20. 18 por 6 dá 3. Observa que o x é a distância que eu quero, que o x seria a distância de D a ela, tá? Então a resposta 20 terços. Alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Então tá aí a resolução do nosso exercício 56. Seria o último exercício de matemática dessa prova. Então aqui eu estou encerrando a nossa aula 2 desta playlist, né? Revisão final de matemática para o concurso do Barro Branco. Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe nos comentários, que terei o maior prazer em atendê-los. Esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para que eu também possa ajudá-los, tá? Logo, logo, eu estarei lançando a terceira aula dessa nossa playlist. Beleza, galera? E se inscreva para ter notificações dessas aulas. Valeu? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!